Podcast Voamos Juntos, com a apresentação de Carla Marques. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Neste espaço vamos conhecer melhor as pessoas que fazem parte do universo SATA. A nossa primeira convidada sonhava ser repórter de guerra, enquanto crescia entre as paisagens únicas do Nordeste, no extremo oriente de São Miguel. Aos 15 anos começou a viver sozinha, quando veio para Ponta Delgada continuar os estudos. Mais tarde estudou Relações Internacionais em Lisboa e Comunicação na Universidade dos Açores, mas umas férias de verão, no segundo ano da faculdade, direcionaram a sua vida para longe dos cenários de guerra. Foi nessa altura que fez um estágio voluntário na SATA, uma experiência tão positiva que a fez voltar no ano seguinte. Hoje, a Natasha Souza é gestora de segurança das companhias aéreas do Grupo SATA e está connosco há quase 10 anos. Obrigada por tirares um tempinho para estares aqui a conversar connosco. Obrigado eu. Era irrecusável este convite, que vocês sabem que eu adoro trabalhar com vocês. Portanto, obrigado eu pela apresentação, que foi muito bonita. Obrigada. Agora fiquei sem palavras, mas faz parte. Mas nós vamos começar a nossa entrevista com uma pergunta que eu também não sei qual é. Que vai sair daqui dos nossos origamis. Olha a responsabilidade. Espero que seja fácil. É uma surpresa. Olha, muito bem, é uma boa pergunta. Qual é a melhor forma de obter a paz social no trabalho? Comunicação. Comunicar. Comunicar traz verdade e eu acho que é muito importante, é um valor que marca a minha vida. É a verdade. Eu gosto muito de encarar a verdade. Por mais difícil que ela seja, este confronto para mim é muito importante, porque a verdade não traz dúvidas. E então acho que a paz social se consegue por aí, ouvir um lado, ouvir o outro, para encontrar a verdade. E isto é mesmo muito importante, não só no trabalho, na nossa vida social, na nossa vida familiar, comunicar com verdade. É mesmo muito importante. Nós vamos mais à frente voltar a falar, se calhar, algumas vezes da comunicação, mas agora vamos passar um bocadinho à tua infância. Como é que era a Natasha com 7 anos? Que memórias é que tens de ti, das tuas brincadeiras e dos teus pensamentos com essa idade? Eu, segundo dizem, eu sempre fui muito independente, muito autónoma. A minha avó usava uma expressão para me descrever, que eu ainda hoje não sei muito bem se é assim que se diz ou não, que é uma coisa muito açoriana, que é respineta, que eu acho que é uma adaptação de respingona com veneta. Ou seja, aquela vontade de ter sempre a resposta para dar, de ter sempre que me davam uma ordem, ter sempre que contestar à procura da minha forma do meu ponto de vista, da minha forma de ver aquela situação. Portanto, eu lembro-me de ser muito assim, de ter sempre uma opinião sobre tudo, de ter uma curiosidade quase infinita. Eu queria sempre saber como é que se fazem as coisas. E a minha infância é mesmo marcada por isso, por ter os meus pais muito presentes, o meu irmão e depois os meus avós, que são uma parte muito importante de todo o meu crescimento e são pilares da minha educação tão importantes como os meus pais, porque a educação, os valores, as boas memórias das férias de verão foram eles que me trouxeram. Portanto, quer a comunicação, quer esta importância que é sermos fiéis às nossas origens, termos a nossa própria vontade, a consciência de que o trabalho é muito importante para a nossa subsistência, a educação é muito importante para o nosso crescimento, foram coisas que eu trago daí. Portanto, foi uma infância feliz, foi uma infância rodeada de amor, que é uma coisa que eu privilegio muito, e rodeada de família, que para mim é o maior dos privilégios. Dizes que foste uma criança muito independente e com 15 anos começaste a viver sozinha. Como é que foi essa experiência? Como é que uma miúda de 15 anos começa a viver sozinha? Não foi fácil. Parece bonito, mas não foi fácil. Porque um ano antes os meus pais começaram a preparar para isso. Eu estudei até o 9º ano no Nordeste, com excelentes professores, com uma base de educação mesmo muito boa, mas os meus pais sentiram, e o meu pai, por ter uma presença americana muito forte no seu crescimento, e nos Estados Unidos aos 16 anos, os jovens começam a ter um trabalho, começam também a criar a sua autonomia por começarem a conduzir, e os meus pais, conscientes que aqui em Portugal não poderiam dar essa autonomia dessa forma, consideraram que vir estudar para Ponta Delgada, por um lado iria-me preparar para, caso eu quisesse ir estudar para Portugal continental, ter aquele primeiro contacto quase controlado do que é sair de casa dos pais, sair do ninho, mas com esta proximidade, e por outro lado ter acesso
há aquelas que são as primeiras dificuldades da vida, que é sermos autónomos, termos uma casa para gerir, termos responsabilidades, termos uma certa independência financeira, não é? Porque os meus pais acabavam por me dar dinheiro para eu poder gerir ao longo do mês que estava fora, para as despesas da casa, para a alimentação, para os transportes, mesmo para a educação. Não vou dizer que foi fácil, porque foram tempos difíceis para uma criança e houve alturas mesmo em que eu me senti quase rejeitada, que é, mas eu não quero sair de casa dos meus pais, eu não quero sair do ninho, porque é que eles me estão a mandar para fora de casa? Mas hoje em dia foi das melhores experiências da minha vida, porque o que eu sou hoje veio muito dessa altura. Ter a responsabilidade e as noções de que há tempo para estudar, há tempo para ter que preparar as refeições, e recordo-me, por exemplo, que uma altura muito difícil eram as vésperas de frequências, porque nós tínhamos os testes, tínhamos que estudar, e enquanto a maior parte dos meus colegas ia para casa e tinham os pais a cozinhar para eles, eu sabia que tinha que ir para casa, tinha que ir preparar as minhas refeições, tinha que lavar a minha roupa, tinha que preparar a minha roupa, tinha que preparar a casa. Portanto, foi desafiante, não foi uma altura propriamente fácil, mas foi uma altura de descoberta individual incrível, foi mesmo muito bom, foi um desafio muito Tu viveste então mesmo sozinha, não era em casa de alguém, de uma tia, de um conhecido? Sozinha com 15 anos? Sozinha. E o teu sentido de responsabilidade manteve-se sempre no sentido, vivo sozinha, tenho 15 anos, ou 16, ou 17, eu posso fazer o que quiser, se calhar não vou para casa, ou não vou tratar das coisas, consiste manter sempre o sentido de responsabilidade. Sim, a palavra é mesmo essa, é responsabilidade. Eu muito cedo percebi que aquilo que os meus pais me estavam a dar era um voto de confiança. Eu aos 15 anos tinha um T3 só para mim, portanto, eu vivia sozinha, que era aquilo que as pessoas da minha idade sonhavam ter. Portanto, eu tinha aquilo tudo ali ao meu acesso. E eu achava que aquilo que os meus pais me estavam a dar era a liberdade por confiarem em mim. Portanto, para mim, cedo, eu fiquei com esta noção que independência traz responsabilidade e depende da confiança. E estes valores foram criados nesta altura. Então eu sempre fui muito responsável. Eu, cada vez que chegava a casa, ligava aos meus pais. Sempre que eu queria convidar alguém lá para casa, eu informava aos meus pais. Eu não era uma pessoa de sair à noite exatamente para que os meus pais não se preocupassem, porque hoje em dia está tudo à distância de uma videochamada e de um telefonema. Eu não tinha internet, eu tinha um telemóvel, portanto estava tudo dependente de chamadas, quase como se fosse um telefone, não é? E eu sempre tive muito esta responsabilidade de querer retribuir aos meus pais a confiança que eles depositaram em mim. Portanto, eu comunicava isto até mesmo aos tempos de ir viver para Lisboa. Eu saía, fosse a horas que fosse, eu dizia aos meus pais que estava em casa, porque era muito importante para mim retribuir a responsabilidade e a confiança que eles me tinham dado. Ou seja, foi aí que eu cresci, foi nessa parte que eu cresci mesmo como pessoa. Isso é muito interessante, porque tu pareces ser uma pessoa com um grande sentido de justiça, de ética, com valores muito, muito fortes, e parece aplicar muito bem, ou fazer por aplicar na tua vida profissional e possivelmente pessoal, de uma forma muito ativa. Tu pensas e fazes as coisas, ages de acordo com os teus valores. O que é que te motiva? Acima de tudo, motiva-me a minha essência, a minha consciência. Eu procuro ser fiel em tudo aquilo que faço a mim própria. Ou seja, se há algo que não faz sentido para mim, eu não o posso defender. Se eu não acreditar, eu não o posso defender. Portanto, eu sou uma pessoa de paixões. Eu não estou a dizer que não mudo de ideias, muito pelo contrário. Eu hoje posso dizer que a minha cor preferida é a cor de rosa e se por algum motivo amanhã a minha cor preferida for azul, eu vou dizê-lo e vou justificá-lo. Mas esta consciência e esta coerência com aquilo que sou é para mim muito importante. Eu não consigo, posso muitas vezes omitir em certos momentos, pelas circunstâncias dos momentos, os meus verdadeiros sentimentos, a minha verdadeira frustração, a minha verdadeira opinião, mas não dizer é a minha defesa para não contrariá-los. Portanto, são as únicas circunstâncias em que eu posso efetivamente não estar a ser autêntica. Esta autenticidade para mim é muito importante. Ser coerente comigo,
para poder deitar a cabeça ao final do dia e dizer, fiz um ótimo trabalho hoje, podia melhorar aqui, podia melhorar ali, porque isto é uma construção permanente. Mas sim, esta coerência comigo e com aquilo que eu acredito é muito importante. E tiveste a tua primeira experiência na SATA numas férias de verão quando estavas no 2º ano de faculdade. O que é que encontraste na SATA nessa altura que te fez querer voltar e mais tarde ficar? Primeiro, a SATA, e eu digo isto mesmo hoje em dia nas minhas formações, a SATA para mim era a evidência da minha açorianidade. Portanto, ser açoriana foi uma coisa que eu fiz questão de reforçar no tempo todo em que estudei em Lisboa. Dizer que, não, eu sou dos Açores, eu costumo dizer, aqui nos Açores eu sou de São Miguel, mas quando eu saio dos Açores eu sou açoriana, portanto não me identifico a ilha onde estou. E isto para mim era muito importante, era muito importante para mim frisar em todo o lado que eu vinha dos Açores e cada vez que eu via um avião da SATA a cruzar o céu, e depois a minha faculdade tinha uma esplanada enorme e ficava mais ou menos na direção do aeroporto, portanto os aviões cruzavam mesmo por cima dessa esplanada. E eu lembro-me de cada vez que eu olhava para a SATA, eu parava e dizia, olha a SATA, porque era um pedaço de Açores no céu. E era aquela esperança de voltar para casa, porque sempre tive este gosto enorme de voltar para os Açores. Eu sou aquela pessoa que nós temos limitações, nós somos pequenos, mas nós somos muito bons. E eu acredito muito nos açorianos, eu acredito muito nas nossas capacidades e acredito acima de tudo, quando nós vamos ver como se faz fora e trazemos cá para dentro, conseguimos ser ainda melhor. Portanto, quando eu venho para a SATA, venho com esta... Primeiro venho com vontade de trabalhar, venho com uma vontade enorme de ter a minha primeira experiência de trabalho. Depois encontrei pessoas fantásticas, eu comecei a trabalhar na área que atualmente é a área de formação. Na altura o recrutamento e a formação estavam juntos. Aliás, eu comecei a trabalhar aqui com o nosso Alexandre, que ele estava lá na equipa, e fui muito bem recebida. E para ser uma estagiária, ou seja, era um estágio voluntário, que foi tão bem recebida, a sensação que eu fiquei foi, se isto é assim, para quem não é da empresa, fazer parte desta empresa só pode ser melhor. Portanto, fiquei com uma ótima sensação e fiquei com um carinho enorme que ainda hoje tenho pelas pessoas que me receberam nessa altura. Foi uma experiência muito interessante. E quem é que foi o teu principal mentor na SATA e que importância é que teve para ti? Foi o Sr. Jaime. O Sr. Jaime para já é uma pessoa incrível, é um ser humano, não há igual, porque eu tenho plena noção, e desconhecendo o universo SATA ao pormenor, mas eu tenho plena noção que fui uma privilegiada, porque eu tive uma pessoa que acompanhou o meu percurso na SATA e que me incentivou, e lá está, com verdade. O primeiro dia que eu me sento ao lado do Sr. Jaime, como estagiária, através dos programas de estágio que o governo tem aqui para a região, para os jovens que acabam de estudar, o Sr. Jaime diz-me algo assim, vou-te já dizer que se ao final de 15 dias eu não gostar do teu trabalho, não vais continuar. E eu sei que o teu contrato diz que são 6 meses. E eu, claro que sim, nervosa, não é? Sem estar muito bem a perceber o que é que aquilo implicaria. E eu, mas claro que sim, ia contar os dias para ver se ficava até ao 16º. Portanto, eu estava nervosíssima com aquela responsabilidade. Passado um mês, quando ele me diz qual é a tua disponibilidade para viajar, qual é a tua disponibilidade para dar formação, qual é a tua disponibilidade para estudar, eu digo sempre que sim, com aquela vontade de querer corresponder às expectativas, e tudo o que ele disse que ia fazer foi aquilo que ele fez. Ele acompanhou-me sempre, colocou-me muitos desafios que me fizeram mesmo duvidar das minhas capacidades. Portanto, eu não quero dizer que foi tudo fácil, não foi, ele foi bastante exigente comigo. Era uma pessoa que fazia questão, e por eu não ter a experiência operacional, ele fazia questão de me fazer ver que existe um outro lado, que as consequências das minhas ações e das minhas decisões teriam um impacto em quem está no terreno, e ensinou-me a ver a SATA não como uma área, mas como um todo. E isto é um sentimento que ainda hoje faço questão de passar na minha equipa. Portanto, o Sr. Jaime foi de facto
o melhor que me aconteceu no meu percurso da SATA. A ele devo tudo aquilo que sou hoje em dia. É verdade que outras pessoas também passaram pelo meu caminho, que me incentivaram e que reconheceram o meu trabalho, mas não posso nunca deixar de mencionar que o Sr. Jaime Pacheco foi mesmo aqui o mentor, o verdadeiro mentor do meu percurso. Na verdade, um dos nossos valores é a liderança e todos nós, individualmente, em qualquer função, podemos exercer essa liderança connosco e com os colegas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Gosto muito do mote que recentemente temos vindo a usar, que as organizações são as pessoas. Eu até aperfeiçoava e personalizava mais num sentido que é: a SATA são as pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas que são os açorianos, nós trabalhamos para as pessoas que são quem nos visita e nós trabalhamos para todos nós que estamos aqui dentro. E esta visão de integração é uma coisa que me satisfaz mesmo muito. É: todos nós temos este poder incrível de mudar o nosso dia e de fazer a diferença naquilo que é a motivação no nosso trabalho e nas nossas tarefas. E por falar em fazer a diferença, qual é que achas que é a grande diferença entre a SATA, as Airlines e as outras companhias aéreas? As pessoas podem ser um fator diferenciador? Sem dúvida, sem dúvida. Nós conhecemos-nos pelo nome. Nós conhecemos-nos pelas características individuais. Eu conheço-vos a todos pelo vosso contexto, eu sei, tenho uma ideia das vossas realidades familiares, eu tenho uma ideia das dificuldades pelas quais vocês passam, e é esta singularidade que nos torna especiais. E digo muitas vezes, nem que seja um sotaque, nós temos pronúncias diferentes de ilha para ilha, de zona para zona, mas todos nós sabemos a importância que é: eu trabalho na SATA. E vem quase um orgulho, eu digo quase porque é um orgulho às vezes um bocadinho envergonhado, que é: nós queremos dizer, não, eu trabalho nesta grande empresa que é a SATA, mas não queremos parecer exibicionistas, nem queremos parecer demasiado convencidos ao dizer isso. E eu acho que esta é a característica que nos distingue, é sermos pessoas com um nome, com caras, com identidades, com realidades familiares. E isto é das coisas que eu mais valorizo nesta empresa, esta familiaridade. Sabermos que por trás daquela pessoa há uma individualidade que se reflete naquilo que é o colega com quem lido todos os dias. E que depois pode refletir-se também no serviço que nós prestamos, não é, aos nossos passageiros. Sem dúvida. A tua área é security. Muitas vezes confunde-se safety com security. Qual é, assim, de uma forma simples, a diferença entre as duas áreas? Esta é a pergunta para queijo nas nossas formações. Não é? Nós costumamos usar a analogia do trivial com a pergunta para queijinho: qual é a diferença do safety e do security? Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, vou resumir de forma muito superficial, mas que vai exatamente levar à verdadeira diferença: intenção. Enquanto nós em safety estamos a falar de falhas que podem ocorrer por razões diversas, não é? Nós aqui estamos a falar no security de falhas intencionais, que por algum motivo foram provocadas com vontade maliciosa de provocar dano, de provocar constrangimentos nas operações. E a analogia maior, ou a evidência maior, é o terrorismo. E portanto, nós ao pensarmos em terrorismo, nós ao pensarmos em ameaças contra a segurança da aviação civil, estamos a pensar em ações que foram intencionalmente provocadas. Esta intenção, obviamente, depois de aprofundada, nós podemos ver que também podemos agir por omissão, ou seja, ao não cumprirmos aquilo que é suposto nós fazermos, estamos a abrir uma janela de vulnerabilidade que pode ser aproveitada por quem tem esta intenção maliciosa de provocar um mal maior na aviação civil. E para garantir a segurança da SATA, é importante o papel desempenhado por cada um dos seus funcionários. Que ações é que a SATA leva a cabo para que cada um de nós tenha consciência da sua responsabilidade na garantia da segurança da empresa? Em primeiro lugar, formação. Para as pessoas todas virem trabalhar connosco, têm de ter noção do que é isto da segurança da aviação civil. Depois, a própria legislação europeia, nacional, internacional, obriga-nos a um conjunto de medidas
que visam assegurar uma cultura, que nos visam, que por consequência vai criar barreiras, que permitem que cada um de nós faça a sua função. Nós usamos muito a analogia da cebola, que é, nós pensamos na aviação, na segurança da aviação civil como uma cebola. E então estas normas vão, como se fosse uma camada de cebola, vão criar barreiras, e estas medidas que nós vamos aplicar vão criar barreiras para que, em último recurso, a nossa aeronave, que os nossos passageiros cheguem ao seu destino final seguros. Quem diz aeronaves diz as instalações de segurança aeroportuária, diz os terminais de carga, as instalações de manutenção, portanto, todas estas estruturas que fazem parte da segurança da aviação civil. Além da formação, nós temos uma barreira interna que é muito importante para nós, que são os olhos da área de security no terreno, que é o reporte. Todos nós temos o dever de reportar, todos nós somos agentes de segurança, portanto somos os olhos do gabinete de segurança no terreno, e sempre que nós identificarmos uma anomalia, uma sugestão de melhoria, uma situação que poderia ser aperfeiçoada, nós temos este dever de reportar. A segurança é uma responsabilidade de todos, não é só minha como gestora de segurança, não é só da administração da empresa, não é só dos diretores, é de todos nós. E esta ferramenta que é o reporte é fundamental. Depois fica também esta responsabilidade na área de security, que é comunicar. O que é que nós estamos a fazer? Que resoluções nós damos aos problemas? Que ações mitigadoras estamos a implementar sempre que detectamos uma falha? Ou sempre que nos comunicam essa falha? Portanto, estas três, formação, reporte e comunicação, são fundamentais para assegurar a segurança da aviação civil na nossa empresa. E achas que os passageiros também podem ter um papel essencial na promoção da segurança ou na garantia da segurança de uma companhia aérea? E para quem nos está a ouvir, o que é que cada um, como passageiro, pode fazer para ajudar a garantir a segurança da companhia aérea que o serve? É muito importante para os passageiros cumprirem as normas e as instruções que lhes são dadas. Na aviação, tudo é comunicado, tudo está escrito. Nenhuma companhia aérea cria normas sem existir um fundamento para essa norma existir, e para todos os nossos passageiros é fundamental que, por exemplo, ao check-in cumpram com as instruções que os nossos agentes de check-in requerem, quer em termos de identificação, quer em termos de segurança da bagagem, quer no processo da porta de embarque, onde novamente é necessário identificarem-se e mostrarem o seu cartão de embarque, quer a bordo, onde é fundamental nós cumprirmos as instruções da tripulação, cumprir as regras que estão instituídas, de usar o cinto de segurança, de não fumar a bordo, de não usar os telemóveis ligados. Tudo isto podem parecer medidas que individualmente podem ser insignificantes, ou porque é que eu tenho que cumprir isto, mas na realidade aquela medida, ao ser cumprida por mim, está a salvaguardar a segurança de todos os nós. Depois é muito importante também para os passageiros estarem atentos e serem também eles agentes de segurança e reportarem comportamentos suspeitos num aeroporto, sempre que identificarem um volume abandonado, dirigirem-se às autoridades e reportar que aquela mala está abandonada ou aquele volume está abandonado e não tem nenhum proprietário, porque nós não sabemos a intenção de quem lá o deixou. Portanto, esta é uma cultura que não é só para quem trabalha na aviação, é para todos aqueles que usufruem daquilo que é a aviação. E o que é que dirias a alguém que está a começar agora na nossa empresa? Venham com muita vontade e paixão, porque nada faz sentido, seja na aviação, seja na nossa vida pessoal, nada faz sentido sem vontade e paixão, porque isto é muito engraçado, isto entranha-se em nós. Isto é bom trabalhar aqui, é uma realidade dinâmica, não há rotinas, não há dias iguais. Como em todo o lado há dias menos bons, não é um mundo perfeito, mas nenhum é. Nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Portanto, não podemos exigir que algo seja quando nós próprios somos condicionados, e venham com muita vontade e paixão, porque esta é uma empresa muito, muito cativante e motivante, acima de tudo, porque nós temos uma missão incrível. Nós servimos pessoas,
nós transportamos pessoas, nós ligamos pessoas ao mundo e isto é fundamental, isto é um sentido de muita responsabilidade, portanto venham com a força toda porque nós precisamos é desta garra. Tinha muitas mais perguntas para ti, mas já tive indicações ali do Filipe que não pode ser, mas não posso deixar de perguntar que objetos é que trouxeste para o nosso cenário e o porquê de os teres trazido, o que é que significam para ti? Então, eu trouxe 2 livros e um objeto, que é uma borboleta. Eu vou começar pelos livros. Então, o meu primeiro livro foi o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, porque foi o meu primeiro contacto, talvez com 12 anos, com José Saramago. E fiquei apaixonada. Portanto, eu acho que mudou a minha vida no sentido em que me introduziu para uma literatura diferente e digo acho porque eu sempre gostei de ler, mas julgo que Saramago mudou um bocadinho o meu mindset. E, acima de tudo, por ser um escritor que ou se gosta ou se odeia, eu quero provar a toda a gente que Saramago tem livros pequeninos, que se lêem muito bem e é um livro muito interessante, nomeadamente para quem é ilhéu, porque tem uma mensagem muito interessante aqui, algures no livro. Saramago com 12 anos é um bom início. Eu admito, eu comprei o livro porque ele era mesmo pequenino. Portanto, tinha que ser aqui uma mudança mesmo muito forte e adorei até aos dias de hoje e sou muito fã de Saramago. O segundo livro, que já se vê que é muito, muito velhinho, é o Canja de Galinha para a Alma e este livro ensina-nos a olhar para a vida toda como uma perspectiva. Há sempre alguém pior do que nós e a nossa forma de encarar os problemas só depende de nós. Os problemas são problemas se nós apenas olharmos para aquilo que é o problema, porque se nós olharmos para a frente vamos ver soluções, vamos ver desafios, vamos ver aprendizagem. Portanto, foi um livro muito importante, nomeadamente quando fui viver sozinha este. Depois, a borboleta, porque é um símbolo que eu gosto muito. Transformação. mesmo. Transformação e, acima de tudo, tem aqui uma mensagem ligada com a autoestima, porque nós muitas vezes olhamos à nossa volta e vemos, e hoje em dia mais do que nunca, vemos um mundo de muita comparação. E toda a borboleta começou por ser lagarta e o potencial está em nós. Portanto, nós temos capacidades sem limites e voar surge sempre no tempo certo, a transformação surge no momento certo. Nós não podemos deixar de acreditar que temos essa capacidade toda em nós. Portanto, fazia sentido eu trazer estes 3 elementos aqui para a nossa conversa. Obrigada, Natasha, gostei muito da nossa conversa. Obrigada eu pelo convite. E até ao próximo episódio. Obrigada pela companhia.